Pessoal, essa é uma live que nós vamos compartilhar um assunto bem questionado aqui, principalmente para você que participa de pregão eletrônico, que é pregoeiro. Quando o pregoeiro coloca lá, você foi desclassificado. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho. Não se esqueça de fazer seus comentários, dar um like. Isso aí nos ajuda muito a crescer o canal e divulgar cada vez mais o conteúdo. Por quê? Se a gente não tem esse feedback de vocês, entendemos que o conteúdo não está legal. Então não tem o porquê da gente continuar. Só que pelo contrário, cada vez mais nós temos comentários e comentários positivos desse trabalho, porque é um trabalho simples, mas muito objetivo. Então se você não é inscrito, se inscreva. A apresentação minha não precisa, vocês já vão... se é a primeira vez que vocês estão vendo através do Adriano, é só acessar nosso canal, tem lá diversos vídeos onde eu falo um pouco de mim. E agora eu quero deixar para o Adriano se apresentar, pessoal. Legal, antes de me apresentar rapidamente, o que você falou é muito verdade, né? Esse fato de a gente precisar do feedback, né, da audiência, porque a gente imagina que as pessoas têm algumas dúvidas, né? E normalmente a gente erra, normalmente as dúvidas são outras, então essa via de mão dupla é muito importante até para que a gente possa, de fato, falar sobre as dúvidas reais, as dúvidas verdadeiras das pessoas. Não é verdade? Mas agora eu quero que você fale de você aí. Bom, eu sou Adriano Souza, sou cearense, né? Minha família toda ainda está lá. Eu sempre que dá uma folgazinha, eu falo que eu preciso de sal para viver, né? Eu preciso de praia. Eu também. Eu também. Então, assim, sempre que eu posso, dou um pulo lá, tomo um banho de mar para dar uma limpada, para tirar as mazelas e para me conectar. E vim para o Amapá em 2006, depois de passar no concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Sou bacharel em Direito e em 2008 assumi a seção de licitações e compras do Tribunal. Fui presidente da Comissão de Licitação por vários anos, mais de 8 anos. Sou pregoeiro ainda hoje, mas hoje eu estou na diretoria geral do órgão, trabalhando ali numa seção que cuida de sustentabilidade. Porque pregoeiro não é remunerado por isso. Na verdade, o pregoeiro ele acumula uma função, né? Ele tem uma função e acumula a função de pregoeiro. Adriano, só fazer uma pergunta. Você é pregoeiro? Qual cidade do estado ou do cidade? Porque ficou um pouco baixo para mim, eu não entendi. Perdão. Eu sou pregoeiro do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. A sede do órgão é na capital, Macapá. Trabalhou bastante esses últimos dias aí. E tá trabalhando ainda, né? Aí tem segundo turno, não, né? Na verdade, tem. Na capital é a única cidade aqui do estado, a capital que pode ter segundo turno, né? O primeiro turno aqui, por conta do apagão, vai ser dia 6 de dezembro. Não teve, é verdade. Não teve. Foi prorrogado aí. Então esse ano está sendo bem atípico. Normalmente, esse período, em anos normais, a gente está se preparando aí para entrar no recesso, né? Mas esse ano não vai ter recesso, não. Ô Adriano, então vamos partir para o tema de hoje, porque eu penso que vai ter vários questionamentos aqui, porque isso aí a gente escuta direto. Nós mesmos aqui, como a gente participa de muitos pregões todos os dias, tem aquele friozinho na barriga com relação a algumas perguntas que a gente vai fazer aqui. Outra coisa, você disse que começou em 2008, né? Eu comecei em 2009, então praticamente aí 12, 11, eu tô indo para 12 anos, você para 13 anos nesse segmento, né? Isso, tem um bom período já aí nessa batalha, né? Então vamos lá, Adriano, o pregoeiro coloca a mensagem lá, ou você acessa o Comprasnet, que você é especialista ali na parte do Comprasnet. Você não, tá escrito desclassificado, e aí? O que você me fala disso? Vocês fazem isso com gosto? Com gosto? Não, vou desclassificar aquele fornecedor. Não. Como que é? Claro que não. Olha, o sonho do pregoeiro, Éder, é classificar e habilitar
primeiro colocado ali. A gente, se pudéssemos, a licitação terminaria ali. O cara, primeiro colocado lá da fase de lances, apresentou a documentação completa, e é o sonho de todo pregoeiro, né? A gente, na verdade, desclassificar um licitante é constrangedor. A gente fica triste, porque às vezes por um detalhe bobo, né? Mas que, como a licitação é um procedimento formal, a gente não pode fechar os olhos para algumas coisas, né? E a gente fica com pena, porque por conta de uma besteira, um detalhe, um documento que o licitante deixou de apresentar, a gente tem que desclassificar. E é bobagem mesmo, às vezes, porque, já me estendendo um pouquinho mais, se você me permite. Não, claro. O pregoeiro, ele, quando vai analisar uma habilitação, uma proposta do licitante, ele não faz aleatório. Ele, como o licitante diligente faz, na hora de lançar, de enviar a documentação, ele deveria fazer pelo menos um checklistzinho ali no edital. O pregoeiro também faz isso, né? A gente vai, para analisar e aceitar uma proposta e habilitar, a gente vai seguindo ali as exigências do edital, né? Porque cada edital tem uma exigência diferente, vai depender muito do objeto. Então, em cada edital, em cada licitação, a gente pega o edital e vai ticando lá. Atendeu o item tal, atendeu o item tal, atendeu o item tal. E é assim que funciona. Então, acho que vai a primeira dica aí. Segue o edital, faz um checklist, vê ali a parte mais importante do edital, a parte de documentação, a parte de propostas, faz um checklistzinho, vai juntando tudo e depois confere se enviou realmente tudo, e as chances de você ganhar ou ser habilitado, ter a sua proposta classificada é muito grande. Ô Adriano, o que eu tenho dito é assim, sempre, desde quando eu comecei, bato muito nessa tecla. O segredo de um pregão eletrônico, se é que existe um segredo, é o edital. Não existe outra coisa melhor. Por que a gente tem resultado legal aqui para os clientes que nos contratam pontual, assessoria, consultoria, ou até mesmo a gente procura passar isso para os alunos, que é o quê? A gente não enrola ninguém e a gente mostra a realidade do processo. Se você se atentar ao edital e seguir, eu falo que edital é cara crachá. O que é o cara crachá? Ele vai olhar o crachá, você, pode entrar. O edital, mesma coisa. Olhou o edital, a documentação bateu, passou na prova. O problema é que as pessoas, elas pulam etapas nessa leitura e compreensão do edital. Outro fato que veio na minha cabeça aqui, que eu vejo assim muito, agora é dúvida minha também, com relação, porque eu sou fornecedor, você pregoeiro, tá, o pregão é 10 horas da manhã, um exemplo, pregão 10 horas no Comprasnet, uma coisa que eu acho muito chato que acontece, o pregão não abriu 10, não abriu 10 e meia, e tem às vezes uma mensagem que o pregoeiro colocou, estamos analisando a proposta. Eu sei o que eles estão fazendo, mas eu queria que você deixasse claro o que é essa análise. Bacana. Bom, de antemão eu quero te dizer que, eu não sei se você já participou de um pregão comigo, quando eu estou conduzindo o pregão, acredito que não, infelizmente, né? Mas eu não faço isso, né? Não tem necessidade de fazer isso. Eu abro a sessão pública exatamente na hora marcada. E essa análise eu posso fazer independente de eu abrir a sessão. Aliás, eu só consigo... você se refere aqui a abrir mesmo a sessão? Quando fala abrir análise, o item para lance? Não, abrir o item para lance, o item para lance. Por que eu falo isso? Porque quando fala análise, existe muita dúvida por parte de fornecedores, que é assim, quem está principalmente entrando no mercado, mas então o pregoeiro ele tem acesso à minha documentação, à minha proposta antes do pregão? Não, essa análise, você me corrija se eu estiver errado, é naquela parte da descrição que você coloca no portal, até porque quando fala que não pode ter, uma das perguntas aqui, a identificação, e o pessoal ainda tem dúvida, mesmo que já tenha aí mais de um ano esse decreto novo, esse decreto da mudança do pregão,
as pessoas ainda têm dúvida nessa proposta anexada da identificação ou não. Então, essa identificação é lá naquela parte escrita, que vocês vão bater um olho, porque se ali tiver identificação, um exemplo, vamos supor que eu coloque lá algo que liga a minha empresa, porque eu tenho outro concorrente ou parceiro, que ele fala, opa, essa aqui eu sei que é o Éder, porque a descrição aqui ele colocou X. Então, é ali que não pode ter nenhuma identificação, né? Exatamente. O que é que a gente consegue ver antes da fase de lances? Eu não consigo ver nem o fabricante e o produto, e o modelo do produto. Então deixa eu cortar já aqui. Quando a gente coloca, vou perguntar porque é curiosidade minha também. Igual eu estou vendendo um produto. Na hora que eu estou preenchendo a proposta no sistema, eu coloco lá produto, marca, modelo, fabricante, e às vezes a marca e fabricante é o mesmo nome do fabricante. Coincidem. Mesmo nome. Isso ligaria ele, identificaria ele. Essa informação você consegue visualizar? Não. Não consigo. Legal. Aliás, vou aproveitar esse link aí para dizer, esse detalhe, esse dado do fabricante, do modelo, você tem que colocar, né? Você tem que colocar exatamente do produto que você vai entregar. O que acontece às vezes? Aliás, muitas vezes. O licitante vai lá, copia a descrição lá do termo de referência, copia e cola, né? E bota uma determinada marca lá, e quando eu vou analisar, por exemplo, eu vejo a descrição dele e vou lá no fabricante que ele indicou, o modelo que ele indicou lá não atende aquela especificação lá. Então isso é um erro muito, muito crasso, muito básico e que acontece muito. Mas voltando lá, eu não consigo ver. A única coisa que eu consigo ver é a descrição do objeto, a descrição detalhada lá, aquela parte que você coloca, por exemplo, copo descartável, 200 ml, empacotado, embalagens contendo 100 unidades. É isso que eu consigo ver, e o preço, somente. Agora, e nada mais, nem que eu queira burlar, nem que eu queira saber quem é que está ali, só consigo ver essa descrição, e eu consigo ver quantas empresas mandaram propostas. Se tiver lá 10 propostas, eu consigo ver esses dois itens, a descrição e o preço, das 10, eu sei quantas empresas estão participando, mas eu não sei quais são, e nem sei qual é a marca ou o produto, o modelo que elas estão ofertando. Agora, colocar a marca e o modelo, todas as informações que pede lá no sistema, é fundamental. As pessoas, eu tenho visto muito agora, principalmente depois do novo decreto, que as pessoas estão se preocupando mais com o anexo do que com a proposta eletrônica, né? E não é a proposta, a gente tem até discutido aqui no nosso meio. Acho que você já vai falar uma coisa que eu ia perguntar. Qual é o sentido qual é o sentido da proposta do anexo, né? Não serve para nada. Não é? Deixa eu... Posso te cortar um pouquinho? Eu vejo assim, Você está no Comprasnet. Tem os outros portais, nós atuamos em todos. A maioria dos portais pagos, você digita as informações, você não precisa incluir uma proposta papel ali anexar. Por quê? Aquela informação que você colocou, valor, descrição, marca, modelo, isso, você imprime como sua proposta, porque você tem o cadastro naquele portal e tem sua assinatura. Então ali, na verdade, você imprime se você quiser salvar. Então a gente tem o hábito, às vezes, de salvar para assim, realmente cadastrou, tá tudo direitinho. Mas não serve para nada. Por quê? Depois que termina o pregão, aquela proposta, eu vou falar por mim, será que o pregoeiro até olha ou ele só faz assim, não, anexou o documento, mas nem precisa abrir porque não serve para nada, né? Não serve para nada aqui lá. Agora, já falando disso aí ainda, quando você anexa a proposta no Comprasnet, se você quiser finalizar o processo sem anexar documento de habilitação, ele aceita. Um erro. Por quê? Se eu não anexar documento de habilitação, você não vai me desclassificar? Vou. E aí? Claro, vou desclassificar, com certeza. Porque isso a partir do decreto novo, tá?
Tá. 10.024. Porque qual foi a ideia? Como é que funcionava antes, né? Eu só pedia o documento de habilitação do licitante Vencedor. provisoriamente classificado em primeiro lugar. Sim. E aí isso demorava muito, porque se eu desclassificasse ou inabilitasse aquele licitante, eu iria ter que abrir um prazo, normalmente de 2 horas, para o segundo colocado enviar a documentação e tal. E isso demorava muito. Então, a intenção de que o licitante agora, todos os licitantes enviem a documentação, é para tornar o processo mais célere. Tá? Agora, os documentos de habilitação, e como a proposta também, tem que ser anexados. Né? Isso considerando que o órgão lá esteja vinculado ao decreto federal. Tá? Agora, a proposta anexada, Éder, para o TRE, por exemplo, ela só tem uma finalidade, e é importante para a gente, reunir todas as informações ali do fornecedor naquela proposta. Ali eu vou ter os itens que ele ganhou, né? Isso eu estou falando na proposta, porque normalmente como é que funciona? O cara mandou a proposta inicial, aí deu os lances dele lá e ganhou com outro preço. Então, normalmente eu convoco ele para ele mandar essa proposta reajustada ao lance final. E para a gente serve muito essa proposta, por quê? Porque eu reúno todas as informações ali, os itens, o preço, a descrição, os dados bancários, os dados do fornecedor. Mas isso não é imprescindível, só facilita a nossa vida. Porque tudo que eu quero tem ou lá no SICAF, ou lá na própria... Então, mas eu vi você falando exatamente isso na live com o Silvano. Ainda eu falei, eu preciso perguntar isso na live para ele. Tá bom, isso tudo que você falou é da proposta adequada depois que ele terminou o pregão e ganhou. Então a primeira não serviu para nada. Não me serviu para nada. Eu sempre, a não ser que ele ganhe sem dar lances. Né? Sim. Se ele entrou sozinho na competição, não deu nenhum lance, eu não vou pedir nada para ele, aquela proposta vai me servir. Mas, fora isso, ele vai ter que mandar a proposta reajustada ao lance final. Eu sempre peço. Tá? Mas o detalhe é esse. Qual é o ideal? Se você pode fazer, se está pedindo, né? O ideal que eu sugiro, que eu passo para os meus alunos, é o seguinte: a proposta anexada, ela tem que ser exatamente igual à proposta que você digitou no sistema. Né? Aproveita lá os dados, aliás, os dados lá do sistema, faz a tua proposta, copia dela e cola lá no sistema. É o sonho do pregoeiro, de olhar assim, essa proposta está igualzinha, o anexo está igual à proposta do sistema. Então, esse é o sonho. Adriano, isso é muito importante você estar falando, porque eu vejo muito assim, principalmente cliente pontual, tá? Que é aquele cliente que não está acostumado a participar de pregão direto, aí ele contrata o nosso serviço para participar daquele pregão só. Ele quer fazer assim, ele quer incluir às vezes a proposta já com o valor mínimo dele, lá no anexada, e a digitada com valor de referência. A nossa orientação e o que a gente faz aqui, tá? Você me corrija se eu estiver errado. Nós sempre procuramos seguir o valor de referência quando tem um valor de referência, e partindo desse valor de referência, começa uma disputa. Quando não tem valor de referência, ainda eu falo para o cliente, qual seria um valor inicial para a gente começar essa disputa? Esse valor é X. Tá, mas esse valor é X, já é o mínimo ou é para começar a disputa? Não, esse é meu mínimo. Filho, não adianta. Não adianta, porque você já vai jogar o preço lá embaixo, vai estragar o pregão. Outra aqui para completar isso é assim, já falando, continuando na desclassificação. Uma coisa que eu fico às vezes pé da vida, e no edital fala que esse compromisso é nosso. Mais um exemplo, eu fiquei em quinto lugar no pregão. Fiquei em quinto lugar. A gente participa de um único cliente aqui, de um único cliente que a gente tem. A gente tem alguns clientes, vários, mas de um único cliente a gente participa em média 3 a 7 pregões por dia. Eu lhe acompanho, você me conheceu agora, mas eu já lhe conheço há bastante tempo, porque eu lhe acompanho tanto no Instagram quanto então você sabe da luta. Aí assim, você imagina, vamos falar 3 pregões por dia de um único cliente. Você pega por semana, dá 15. Você pega no mês, dá mais de 60. Pra gente acompanhar todo esse pregão, não é tão, esses pregões,
não é tão simples. Por quê? Porque não é só esse cliente. Nós chegamos a ter, tem época que tem até 10 clientes de consultoria, que é o nosso limite. A gente não pega mais, porque não tem braço para isso, não tem profissional qualificado no mercado para a gente contratar, infelizmente. A gente capacita, mas demora um tempo. Então, acontece às vezes de você falar assim, deixa eu dar uma olhada nesse pregão. Puto, fui desclassificado, o pregoeiro deu um prazo aí de 1 hora, 2 horas para eu enviar a documentação, mas eu não vi. Tá, existem ferramentas, Lance Fácil e outras aí, que notifica você. Só que isso a gente passa para o cliente, ó, vamos contratar? Ah, não precisa. Não precisa. Então, o meu questionamento é assim, por que o pregoeiro acontece dele avisar, mas não fala assim, ó, ou manda um e-mail que ele tem os dados, ele tem a proposta, telefone, liga lá e fala, Éder, o pregão tal, você tinha ficado em quinta colocado, nós classificamos todos e eu preciso que você me envie a proposta no prazo X. Por quê? Porque já aconteceu, Adriano, da gente perder pregão excelente, porque infelizmente não estava acompanhando. Claro, eu entendo perfeitamente, mas existe uma razão de ser da gente não fazer isso. Porque, assim, Éder, caracterizaria, ou poderia caracterizar, um tratamento favorecido e diferenciado para aquele licitante. Vai que, sei lá, de repente, alguém tome conhecimento que você, um fornecedor de outro pregão, que foi desclassificado e não foi avisado, e aí vê que o pregoeiro em outro pregão avisou o fornecedor. Então, eu sou muito aberto, eu estou aqui, ó, eu ajudo o que eu posso no instante. Eu acho que o nosso papel, há um tempo atrás, parecia que, e ainda hoje com alguns pregões, alguns pregoeiros, o pregão ele não é classificatório, ele é eliminatório. Né? Parece que, isso aí. Na verdade, parece que o negócio é feito para eliminar. Né? E eu não tenho essa visão, eu luto contra isso. Mas eu perdi o meu raciocínio. A gente estava falando dessa desclassificação não ser notificado então, o fornecedor. Você ainda disse assim agora, mas talvez eu estaria favorecendo ele. Não seria ele, seria todos. Você avisar todos. Você teria que ter um procedimento, mas a gente não... A gente é um cargo muito visado, tá? Sim. Todo mundo está de olho. Então, assim, é isso que eu estava falando. Eu ajudo no que eu posso, eu oriento, eu dou aula, eu ensino a fazer determinados procedimentos. Agora, durante o pregão, para você ter uma ideia, eu não atendo ligação de ninguém. Eu não recebo ninguém no órgão, porque tem muito licitante que é sem noção, né? Acha que porque mora aqui, por exemplo, no Amapá, ele pode ir lá e querer tirar uma dúvida e perguntar alguma coisa, como é que faz. E eu não atendo, porque eu acho que seria uma sacanagem minha eu fazer isso, porque imagina, pode ser que você, lá em Londrina, tivesse com a mesma dúvida dele e não tem essa possibilidade de ir lá comigo. Então eu estaria dando um tratamento diferenciado a ele. Então, já que você tocou nesse assunto, é até uma dúvida minha. Existe alguma lei que proíbe o pregoeiro, na hora do pregão, de falar? Porque eu fiquei sabendo, quem me falou aí, não sei se é verdade ou não, que tem lei que o pregoeiro não pode, na hora do pregão, atender ou responder e-mail, até para não criar esse envolvimento e gerar um problema aí. Vai, é aquilo que você falou. Aí o cara descobre e fala assim, seu pregoeiro, eu sei que tal pessoa estava aí na hora, ou falou com você, isso, aquilo. Existe isso? Porque eu vou dar um exemplo. Não. Hoje mesmo, teve um pregão que a gente não conseguiu o login e a senha do cliente, o cliente não sabia, é um cliente de consultoria, é um portal raro de participar. Tentamos antes do pregão, que era às 9, de tudo quanto é forma falar, esquece. Não vai, eu falei ainda para a Fabiana aqui, não vai conseguir falar no órgão, ele não vai atender esse horário. Depois do pregão você vai até conseguir falar, mas antes esquece. Não existe lei, sabe? Eu acho que isso vai da conduta de pregoeiro para pregoeiro. Tem pregoeiros que eu conheço que atende, que recebe, que... Eu não faço isso porque eu acho são os meus valores, os meus princípios, e eu acho que é o mais justo com todo mundo, né?
já que eu não posso atender todo mundo, porque vai ter gente de fora, eu prefiro não atender ninguém e dar o mesmo tratamento a todo mundo. Agora, tem pregoeiro que não, que atende, que... O que eu recomendo é o seguinte, o único meio para você, licitante, contactar comigo e obter uma resposta mais efetiva e mais rápida é por e-mail. Eu acredito que com a maioria dos pregoeiros. Porque, vê só, é bacana você mandar e-mail, porque normalmente, na maioria dos órgãos, existe uma lista de e-mails. Você vai mandar um e-mail para pregoeiros@tre ou cpl@tcu.gov.br. Então, quando você manda um e-mail para a lista, você compromete aquele pregoeiro daquele pregão, porque vários outros pregoeiros vão receber, vão ter acesso a esse e-mail, entendeu? Então, ele precisa dar uma resposta, tá? Então, é a melhor maneira, manda e-mail, a não ser que seja um e-mail pessoal desses órgãos menores, prefeitura, que normalmente é o e-mail pessoal do pregoeiro, que eu acho um absurdo, mas manda e-mail, é a melhor ferramenta de comunicação com o pregoeiro. Ô Adriano, sabe o que eu vejo? Está escrito, né? E está escrito, você vincula. Quando eu vejo o e-mail, é assim, ó, quando pede para mandar e-mail. O órgão, vocês recebem tanto e-mail que às vezes a gente envia e-mail e ele cai no spam, não recebe. Esses dias atrás o pregão aconteceu isso, do Banco do Brasil, licitações Z. Aí o pregoeiro, liguei pro pregoeiro e falou assim, ó, manda no meu pessoa física, porque nós estamos com tanto e-mail aqui e não tá recebendo. Aí tivemos que mandar no pessoa física. Ótimo, ótimo. Salvou sua vida, né? Esse é o problema do órgão lá dele. Você tem que se virar, né? Agora mas vamos lá. Não tem lei, tá? Não tem lei que eu não fiz nenhuma das perguntas ainda e já deu meia hora, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ó, outra coisa aqui que tem no Comprasnet que precisava ser mudado. Eu não sei se eu falei agora com relação a corrigir o lance. Não falei. Nós conversamos um pouco antes. Digitou, já aconteceu com a gente, porque aqui acontece de tudo. Por que acontece de tudo? Porque a gente faz todo dia e faz muito, então vai acontecer. Você não quer errar, não quer ter problema com pregão, não participa. Não participa, é só isso. Porque quanto mais você faz, vai acontecer. E outra coisa, às vezes a pessoa fala, não, com o Éder, não, ele lá, com eles não acontece. A gente mostra que acontece. Você entendeu? Então aqui o que aconteceu? A gente participando de um pregão, onde estava sendo disputado do outro lado com o robô e aqui não. E eu digitando lance, e na hora eu digitei um 0 a menos no Comprasnet. 4 quase decimais. E daí era Comprasnet. Falei, puta, e agora? Tentei falar com o pregoeiro. E liga, ninguém atende. E passa e-mail, não tem resposta. E corre. O que aconteceu? Terminou o pregão, eu na primeira colocação nesse item. E os outros colocados pararam de dar o lance. Quando foi habilitar... A disputa passou a ocorrer na segunda colocação. Mas quando foi habilitar lá, me desclassificou, porque eu não enviei documentação, não atualizei proposta, isso, aquilo. Graças a Deus não fomos penalizados, porque poderia, né? Aí expliquei, depois consegui falar com o pregoeiro, expliquei o fato. Só que daí a segunda colocada arrematou com um preço maior do que eu tinha. E assim, o meu questionamento, diversos outros portais... Se você digitar um lance errado ou digitar um lance e se arrepender, você vai lá e pum, cancela, ele vai jogar você para onde você estava e subir aquela empresa. Por mais que o Comprasnet é o mais fácil, o mais simples, o maior portal, tem coisas que precisa mudar, ou senão, porque o pregoeiro não faz, em alguns pregões a gente vê ele fazer, opa, esse preço está inexequível, eu vou corrigir. É automático, essa mensagenzinha é automática. O que acontece, Éder? Eu não desclassifico, eu não excluo, eu só excluo um item hoje em dia, porque assim, tem muitos pregoeiros que abrem ali a disputa, né, e vai embora, né? Eu sei. Passa lá, só volta 25 minutos depois, meia hora. Principalmente no modo aberto. Exatamente. Então, eu hoje, quando é que eu desclassifico? Eu excluo um lance, não desclassifico, eu excluo um lance. No modo aberto fechado, nos 15 minutos iniciais. Eu me arrisco a excluir, tá? A partir dos 10 minutos do modo aleatório, eu não excluo. Por quê?
No seu caso, você errou e você perdeu, tá? Mas imagina o contrário, imagina que aquele fosse realmente o seu lance, o pregoeiro excluísse e terminasse o tempo ali aleatório. Olha a situação, tá? Então, o pregoeiro, ele tem que ter essa sensibilidade, porque ele pode, e aí não tem o que fazer, não dá para voltar atrás. Você vai questionar, dizer, olha, pregoeiro, aquele era realmente o meu lance, por que você excluiu? Sim, agora entendi. Então, realmente o pregoeiro tem que fazer isso, principalmente agora. Mas espera aí, Adriano, eu já vi o pregoeiro fazer assim, ó, já vi escrito. Estamos excluindo o seu, mais ou menos assim, por entender que ele é um preço inexequível. Se você acreditar que realmente é esse valor, digite novamente. Só que daí tem o problema do tempo, que você disse. Exatamente. Ó, eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo e foi numa licitação de contratação de limpeza, uma licitação de 3 milhões de reais. Né? E ali na fase de lances, a licitante queria dar um valor de 1.800.000 e digitou 180 mil. Eu excluí, né? E porque era inexequível mesmo, mas e depois ela recorreu e tal. Então, assim, não você tem que ter. Hoje em dia, como eu te falei, eu só excluo um lance hoje no modo aberto e fechado nos 15 primeiros minutos iniciais, na etapa aberta. Aqueles dos 15 minutos da etapa aberta. Ô Adriano, e a pergunta seguinte é bem essa daí mesmo. Só para completar, desculpa. Tá. E aí, se eu excluo e você quiser achar que seu preço é realmente aquele, você pode dar um lance exatamente no valor igual. É por isso que aquela mensagem é automática, tá? Ó, se quiser completando isso aí, completando, fala bem assim, é bem isso aqui, ó. Por que os pregoeiros, eu sei que não é o pregoeiro, aceita valor tão abaixo, principalmente nesse modo aberto que eu falo que é o modo doação, né? Por que aceita? Vou dar um exemplo, eu comentei até, um pregão de 1.900.000, onde tem um valor de referência, entende-se, quando tem aquele valor, que foi feita toda uma pesquisa de valores, de mercado, para chegar naquela referência, para partir dali começar uma disputa, só que daí essa disputa caía a 300 e poucos mil reais. Foi um pregão que eu participei essa semana. Ganhamos, tá? Ganhamos. Foi um pregão do Piauí, do estado do Piauí. O cliente jogou lá embaixo que ele não queria perder, mas eu vejo assim, eu vendi durante 5, 6 anos para o governo. E eu ganhei muitos pregões, mas eu tinha minha meta na época assim, o mínimo era 40% do meu bruto, do meu custo. Então eu tinha o custo para comprar um produto de R$1.000, eu colocava 40%. Abaixo disso eu não trabalhava porque eu ia ter problema. O meu equipamento da área da saúde, os equipamentos, tinha frete caro, tinha que ir com seguro. Às vezes poderia atrasar, então você tem que contar com esses 60, 90 dias para um pagamento. E ganhava muito pregão, ganhava muito. Por quê? Como a gente tinha o produto que o órgão queria, a gente procurava ter sempre aquele produto e o equipamento e a documentação 100%, a gente ganhava na desclassificação. Porque tinha os loucos também que jogavam o preço lá embaixo. O que você pode falar disso? Éder, a análise de inexequibilidade ela é muito subjetiva, né? Imagina só, vamos supor que esse pregão que você participou aí fosse de algum material, tá? Não, fosse de serviço mesmo, foi um serviço de telefonia, né? Você falou? Serviço é o que mais reduz, né? Material às vezes não tem como muito. Então, e aí, vamos supor que eu chamasse esse licitante para diligenciasse com ele, questionando a execuibilidade. E ele me dissesse assim, Adriano, eu estou começando no mercado, eu preciso desse atestado de capacidade técnica, eu estou baixando aqui meu preço, porque eu vou fornecer, porque eu quero um atestado técnico, de capacidade técnica, para outras licitações. Sim. Nós damos essa orientação também. Mesmo que eu tenha esse prejuízo aqui, eu vou executar o serviço porque eu quero. Ou se você vende um produto e de repente você tem um estoque antigo
daquele produto e você quer rodar, quer girar, você pode baixar o preço ao preço de custo ali. Então, essa análise de execuibilidade, ela é muito subjetiva. Eu não tenho como dizer assim, ó, teu preço está inexequível. Não posso fazer isso. Tá? Para obra, na lei 866, tem um percentual ali, um cálculo que a gente faz para declarar a execuibilidade ou inexecuibilidade. Tá? Objetivamente, se eu não me engano, 70% da média, não sei das contas, tem um cálculozinho que faz objetivo. Para obra. Para pregão não tem isso. Né? E nem poderia ter, porque, como eu estou te falando, a pessoa pode fornecer o preço que ele quiser, desde que ele entregue, né? E o órgão se cerque dos cuidados necessários ali na fase de execução, ou para cobrar a entrega, ou para penalizar pesadamente, para ele não fazer mais isso, entende? Então, assim, só para você vai continuar, mas a pergunta de baixo é bem isso. Tá bom. E com relação a essas penalizações? É complicado, é bem complicado, porque assim, a gente abre hoje em dia muitos processos de penalidade por conta do TCU. Sabe aqueles licitantes que participam e abandonam o pregão? Né? Coelho. Atende chamado, o coelho. Isso tem muito, diminuiu agora um pouco mais, mas ainda tem muito. Né? Então, para todo fornecedor que faz essa conduta, a gente é obrigado a abrir um processo de penalidade. Né? Só que quem decide não somos nós, a gente abre o procedimento, né? Instrui o processo e manda para a autoridade competente para julgar. Normalmente a penalidade ou ela não é aplicada ou a pena é muito branda, tá? Então, isso é uma briga muito grande minha, porque a gente precisa filtrar o mercado, a gente precisa selecionar o mercado. Licitação não é para todo mundo, não é para aventureiro, não é? E isso seria um ótimo filtro, né? Você penalizar, descredenciar o SICAF, impedir de licitar. Mas eu confesso que, pelo menos, os órgãos que eu conheço, que eu transito, isso é uma reclamação de muitos pregoeiros, porque é trabalho para a gente, né? É um trabalho que poderia ser evitado, é um trabalho a mais. E eu sou bem rigoroso, assim. Eu acho que a penalidade deveria ser rigorosa, não só para punir aquela empresa, mas para servir de exemplo para outras empresas também. Né? Essa punição seria para selecionar, né? Não, eu penso assim, ó. Você disse assim que a licitação não é para todos. Ela não é para todos que querem fazer o processo amador. Não é que você precisa ser... Peraí, o telefone. Não é que você precisa ser o especialista que nunca vai ter problema. Só que você precisa estudar um pouco mais o processo. O que a gente tem visto nos últimos anos, muita gente ir para a internet para falar do processo, mas muito superficial, não mostrando todos os problemas que ele pode ter. Eu fiz há 2, 3 anos atrás um treinamento, eu estava buscando aqui na região de Londrina, falei, eu preciso saber se tem cursos, porque eu comecei um trabalho de ministrar cursos aqui, e não tinha. Aí eu falei, vou lá no Sebrae, também não tinha. Aí o rapaz do Sebrae falou assim, vai ter um curso aí, você quer dar uma olhada? Eu falei, deixa eu ver como é esse curso, né? Cheguei lá, na verdade era um curso para pregoeiros da região, não era curso para fornecedor. E de quase 100 pessoas eu era o único lá que era um fornecedor. E daí a hora que eu vi, o rapaz falou assim, não, pode ficar aí quietinho aí. Aí conversando, depois de conversa vai muito bom o contato com o pessoal. Aí uma hora o Zanin, que foi até o cara que ajudou, se você pegar o Comprasnet, tá lá Zanin, eu acho que ele que ajudou a criar alguma coisa assim, que tava fazendo esse curso, questionou de penalizações. Eu falei, eu em 6 anos de atuação nunca tive penalização. Ele falou, mas você fez tudo dentro certinho? Eu falei, não, era uma loucura só. Ele falou assim, mas você sabe por que você não teve penalização? Porque esse pessoal que está aqui não sabe penalizar. E agora nós estamos num trabalho de educar esses pregoeiros, não que é para ficar ferrando o fornecedor, para seguir a lei.
Porque tem que ser assim o processo. Não adianta, vamos dar um exemplo, a gente estuda aqui, treina, tem programa, investe isso, investe funcionário, isso, aquilo, aí uma pessoa faz tudo de qualquer jeito, tudo errado e leva esse processo. Então não pode, o processo tem que ser mais sério. As pessoas não podem só cadastrar o pregão e pronto. Tem que ter uma atenção, porque no modo doação que eu falo, tem empresas que falam assim, ó, por mais que pregão hoje em dia não é só preço, mas a empresa fala, Éder, os pregões aí estão jogando tanto lá embaixo, eu não sei como estão conseguindo. Não vou participar mais não. Você entendeu? Não pode isso, porque nós não podemos judicializar o processo também. Tá bom, nós vamos entrar e todo o processo vai brigar. Eu acho que não funciona assim também, Adriano. É muito ruim isso, muito ruim. Mas só refazendo o que eu falei, e concordando com você, as licitações, quando eu falo que não é para todo mundo, porque, até porque o princípio basilar das licitações é o princípio da igualdade, né? Mas é justamente isso. A gente tem que tirar do mercado aquelas empresas aventureiras que entram só para conturbar o certame, né? Ou para se aventurar, para saber como é que é, e depois não entrega, e depois não acontece nada, e fica atrapalhando a vida das empresas sérias. Vamos lá então. Vamos embora. Documento Tá, com relação à documentação anexada. Eu vi uma live esse tempo atrás que o Silvano fez, se não me engano, o Silvano, até pensei que era com você. O pregoeiro ele faz alguma análise com relação à documentação enviada, assim, essa empresa envia tudo direitinho, essa empresa envia uma bagunça só, ele tem um olhar diferenciado, como ele quer receber essa documentação, por mais que é anexado lá no Comprasnet uma pasta zipada, é importante separar ali qualificação técnica, econômico-financeira, como que vocês querem, como que tá certo, se enviar bagunçado eu vou desclassificar, não, isso aí não tem nada a ver, mas como que é a análise de vocês com relação a isso aí? É um sonho, né, quando vem assim, cara, todo mundo gosta, né, porque facilita o trabalho, né, facilita a nossa análise, né, quando vem tudo organizadinho, e quer queira, quer não, gera uma impressão boa daquela empresa. Imagina, se a empresa não tem condição de entregar nenhuma documentação ou uma proposta organizada, adequada, imagina como é que ela vai entregar esse produto, provavelmente vai atrasar, vai dar problema e tal. Então, passa sim essa impressão, né? Passa essa autoridade e para o pregoeiro facilita muito o trabalho. Você entrega tudo organizado. Agora, não é um erro que eu falo, mas assim, é um excesso, né? Que acontece muito. Hoje em dia, principalmente depois do novo decreto, muitos pregões só basta ali o SICAF, né? A habilitação parcial do SICAF. Pera. Deixa eu fazer essa pergunta do SICAF então agora. Tá. Aí você vai responder. Nós aqui, eu tenho visto principalmente nos últimos editais, bem claro assim, na verdade vários editais, mas nós estamos se atentando mais agora assim, ó. A documentação que você tem lá no SICAF, se o SICAF está completa, você não precisa apresentar. Daí você vai partir para a documentação do edital. Tirando o atestado de capacidade técnica e alguma certificação que às vezes possa pedir, dos nossos clientes, tá tudo certinho lá, certinho. Então o que a gente tem feito? E às vezes é aquela história, você faz todo dia, é aquele negócio de você subir no palco. Por mais que o cantor canta aí há 10 anos, toda vez que sobe no palco, diz que se não der um friozinho na barriga aí dele aí, não é o que ele gosta de fazer mais. E toda vez que a gente vai participar do pregão, por mais que você olhe a simplicidade do edital e fale dessa documentação, na hora de eu anexar, eu anexo, tá? Proposta, situação do fornecedor, CRC, e quando não pede o atestado, mais nada. Aí você fala assim, será que é só isso mesmo? Será que eu não vou ser desclassificado na hora de começar o pregão? Por quê? O cliente contrata o serviço e ele não quer erro. Por mais que nós não somos uma máquina, pode acontecer erro. Não tem acontecido, mas dá aquele friozinho aqui até começar o pregão ou até mesmo a análise da documentação depois. O que você fala disso aí? Bacana.
Exatamente isso que eu estava falando. Não precisa. Qual é a recomendação? Se não tiver certificados, uma documentação mais robusta, que vai estar lá separadamente, só precisa mandar o SICAF. O SICAF é o grande lance. Você mandar o SICAF, você não precisaria nem mandar o SICAF, porque o pregoeiro ele é obrigado a puxar lá. Então peraí, deixa eu te interromper aqui. Tá bom. Lembra quando eu falei no início da live que quando você vai cadastrar lá no Comprasnet, você inclui a proposta, você finaliza e ele só avisa que você não incluiu nada de habilitação, tá? Um exemplo. Certo. Se no edital que eu li fala que é somente aqueles documentos do SICAF, então vamos lá. Eu só incluí a proposta e não incluí nada de habilitação porque meu SICAF está redondinho. E aí, qual que é a análise? Serei desclassificado ou o pregoeiro, antes de desclassificar, vai dar uma olhada lá? Eu não inabilitaria. Eu sempre, porque assim, o fornecedor ele manda o SICAF, mas eu não confio, né, no SICAF do fornecedor. Eu sempre olho de puxar o SICAF, porque às vezes tem uma ocorrência lá que o licitante omitiu e tal, então eu sempre pego o SICAF. Mas você não seria inabilitado. Ora, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que você envie o SICAF. Isso aqui é a dica que eu prometi te dar, a dica de R$1 milhão, tá? Você enviou o SICAF, tá? Quando você fala envia o SICAF, fala exatamente... Anexou. Hã? Anexou lá a situação do fornecedor. Esse aí, sim. Tá? Você anexou a situação do fornecedor. Que tem lá seu credenciamento, certidão validade desses documentos, certidões, tudo isso. Tudo. Tá? Mandou isso tudo certinho. E vamos supor, Silvano, que você esqueceu de vamos supor que num determinado pregão estava pedindo um atestado, tá? Um atestado de capacidade, você esqueceu de anexar. Mas você apresentou o SICAF. O que é que você faz? Você vai ser inabilitado? E se o pregoeiro te inabilitar, o que é que você faz? Na verdade, vou falar pelo entendimento meu. Se o edital pede um atestado, tá? Vou falar entendimento nosso, posso estar errado. Pede um atestado. No SICAF eu não incluí atestado. Ele olha lá e fala, o SICAF tá ok, só que você não incluiu o atestado, desclassificado. Meu ponto de vista, não sei. Não. O que é que o decreto fala? Que você pode corrigir ou complementar os documentos já apresentados. Você não já apresentou o SICAF? O SICAF não está lá apresentado? Não é que você vai estar... Você não pode mandar... Pregoeiro, deixa eu mandar o atestado agora. Você pode fazer assim, pregoeiro, baixa de novo o meu SICAF e aí você coloca o atestado lá dentro do SICAF. Estou dando o exemplo do SICAF, mas pode ser qualquer exigência do edital que você consiga colocar no SICAF. O problema do SICAF, até eu vejo a doutora Ana, a doutora Priscila questionando muito sobre isso aí, nós já fizemos até um conteúdo para um pessoal lá de Brasília. O SICAF só vocês têm acesso, o meu concorrente não tem acesso à minha documentação, a não ser a situação do fornecedor se tiver anexado ali na documentação de habilitação, né? Sim, mas qual seria o sentido disso? Ele não precisa conferir se realmente... Um exemplo, você sabe, vou falar que a gente faz muito SICAF. Você sabe que o SICAF aceita qualquer data e documentação que você subir ali dentro, tá? Menos da Receita Federal. Menos o nível 3, que são os documentos fiscais lá. Tirando os outros, você que inclui. Então o que eu falo assim, a situação do fornecedor, ela pode estar redondinha. Só que eu posso ter incluído folha de sulfite em branco lá. Eu posso ter incluído em branco. Como que o fornecedor vai saber se realmente está tudo ok? Mas para eu aceitar uma situação dessa, um atestado, por exemplo, que esteja dentro do SICAF, né? Eu preciso colocar isso no processo. O atestado foi atendido, visto que está lá no SICAF e tal. Agora,
eu presumo, eu só vou questionar um documento lá no SICAF se houver indícios de irregularidade, né? Eu não vou, por exemplo, um certificado de registro no CREA, por exemplo, né? Eu tenho como pesquisar isso. Sim. Né? Então, assim, quando é um documento que eu não tenha acesso e que ele tenha indícios de irregularidade, eu diligencio, tá? Mas eu quero voltar na questão, que isso pode mudar o jogo de uma licitação, tá? Essa história do SICAF. Então, o SICAF é um cadastro muito importante, principalmente para quem usa esse cadastro, que é a maioria dos órgãos. Eu não sei, sei que tem estados que têm o seu próprio cadastro, tal, mas prefeituras também. Mas quem usa o SICAF, isso é uma sacada que pode mudar a história do jogo, lá, inclusive na fase recursal. Não, se você foi inabilitado, por exemplo, não, seu pregoeiro, o senhor baixou o meu SICAF desatualizado. Se tivesse olhado, aquele documento que estava faltando, estava lá. Ou mesmo que não estivesse, não, atualizei e está lá. Porque você não está burlando o jogo. Você não está... você está atendendo a legislação. Né? Você não está... Você está complementando um documento já apresentado. E é exatamente isso que o decreto fala. Deixa eu ver se tem mais algumas. Deixa eu colocar uma aqui que o Cleiton, o Adriano, é um dos alunos nossos desse ano. O Cleiton tem mais ou menos 7 meses que fez o curso com a gente. Ele já assinou em contrato homologado quase 6 milhões já. E assim, do zero, tá? Só que ele é funcionário, ele é funcionário do tribunal, alguma coisa assim como você também. Mas deixa eu pegar, só que você é pregoeiro. Deixa eu pegar o que ele colocou assim, ó. Quando é prestação de serviço... Ah, tá, deixa eu pegar outra que ele colocou. Os pregoeiros dos tribunais são os mais preparados. Ele colocou, tá? Legal. Ó, ele colocou assim... Quando é prestação de serviço, o que deve ser colocado? Marca própria? Fabricação nacional? Marca própria, né? Bota... como eu estou te falando. Mas na prestação de serviço, não vai pedir marca e modelo, que eu me lembro. Exato. Né? Não lembro bem agora se tem esse dado, pede, não lembro mais. Eu também não lembro exatamente, mas eu acho que não. Eu acho que pede. Mas bota o nome da própria empresa lá. Sabe o que a gente tem feito, Adriano? É o que eu falo pro pessoal, que tem que ter antecedência, sempre antes de 3 dias, 4 dias aí. Tá com dúvida? Vamos ligar lá no... Porque daí o pregoeiro, você consegue falar com ele, o pregoeiro, a equipe de licitação. Liga no departamento de licitação e tira essa dúvida. Seu pregoeiro, se eu colocar isso aqui, vai identificar a minha empresa. Tem algum problema? Até hoje eu faço isso. Quando a gente tem aquela pulga atrás da orelha, não tem problema. Pega o telefone e liga. Tem que fazer isso. Por quê? É melhor você ligar do que ser desclassificado, porque geralmente esses processos de prestação de serviço ou de clientes que nos contratam pontual são processos milionários. E a gente não pode pisar na bola. Então não custa nada ligar e perguntar. Eu vou mais à frente, Éder, se você me permite. Opa! Eu entraria com um pedido de esclarecimento. Ah, nós também. A gente liga, mas passa um e-mail para ficar registrado. Sim, porque agora no decreto novo, não sei se você acompanhou a live do Silvano, eu falei sobre isso. Então, eu tô ansioso para ver isso aí, né? Hoje, com o novo decreto, o que você coloca, o que você decide no pedido de esclarecimento, te vincula. Você me falou agora que você manda um e-mail também. Mas imagina, você ligou para o pregoeiro e ele deu um posicionamento lá e depois ele muda a opinião dele, né? E você estava lá só uma ligação, não ficou nada registrado. Hoje em dia, posso até te falar pesquisar aqui, qual é o inciso do decreto que fala isso. O pedido de esclarecimento, ele vincula tanto a administração quanto o fornecedor. Então, teve dúvida, faz um pedido de esclarecimento, porque você compromete o pregoeiro
ele vai estar vinculado àquele posicionamento durante toda a fase do procedimento, inclusive a fase recursal. Inclusive, compromete, o decreto fala, compromete a administração, vincula a administração, ele não fala vincula o pregoeiro. Então, assim, porque o decreto está presumindo que aquela decisão ali, aquela resposta do pregoeiro, ele teve o apoio da assessoria jurídica do órgão. Então, o que você responde, o que você pergunta ao pregoeiro e a resposta dele vincula a administração durante todo o processo. Então, cara, tem que perguntar e tem que entrar com pedido sobre tudo. Teve dúvida? Pergunta. É a melhor Adriano, garantia que você tem. Deixa eu, você me corrija se eu estiver errado aqui, que te perguntaram também, mas é o que acontece aqui com a gente. Sabe como que a gente impugna um edital, na verdade? O pessoal às vezes pensa que tem que fazer aquele negócio do arco da véia e não sei o que. Não, é apenas um questionamento através do e-mail. E o pregoeiro, você me corrija se eu estiver errado, através desse questionamento ele vai ver se procede ou não. Se proceder, ele vai lá e suspende o pregão para corrigir. É isso mesmo, né? É exatamente isso, não tem uma forma, né? É a forma como a pessoa... É um e-mail que você vai mandar. A simplicidade, né, do processo tem que ser, né? Não precisa ter aqueles textos de advogado. Uma que, vou falar, eu não sou pregoeiro, mas eu imagino quando chega lá 2, 3 páginas para impugnar, o pregoeiro fala, meu Deus do céu, o que é isso? Não podia ser simples? Escrever só a dúvida ali? Pode e deve ser simples. Aliás, racionalizar, você obtém muito mais retorno, muito mais atenção. Eu dou muito mais atenção a um questionamentozinho simples do que 3 folhas que eu vou ver que a maioria dali enchendo linguiça e vou logo direto para os pedidos lá, vejo se a pessoa se tem sentido, porque tem, né? Porque muitos editais, você lê muitos editais, tem acesso a muitos editais, e todo edital tem erro, Éder. Sim. Todo edital tem erro, né? Então, se você percebe um erro e aquele erro for favorável a você, fica calado e pronto. Mas se não, entra com pedido de esclarecimento. Se não der certo, impugna o edital. E impugna da maneira que você conseguir fazer. O importante é você se fazer entender para o pregoeiro. Ô, Adriano, eu comento sempre da pregoeira do Sebrae do estado do Mato Grosso, que eu participei de um evento lá da Feira do Empreendedor em 2019, onde fiz 2 palestras lá em 2 oficinas, e era para o Sebrae e estava a pregoeira. E ela disse, eu ainda brinquei, falei assim, pessoal, vocês precisam entender que o funcionário público, o pregoeiro, o pessoal que está lá, eles são funcionários nossos, porque nós pagamos o salário. Então, sim, vocês não precisam ter medo de ligar e falar, porque o pessoal tinha uma visão assim antes. Eu vejo até funcionário novo quando entra aqui, parece que eles têm um medo de ligar, porque o pregoeiro, são gente normal como a gente, né? E ele tá lá para esclarecer isso. E sabe o que ela disse? Ela falou que para ela é muito positivo quando o pessoal questiona. Por quê? Vocês estão na sua caixinha, como a gente fica na nossa caixinha o dia inteiro, achando que fez aquele edital da melhor forma. Só que pessoas de fora vão enxergar erros que vocês não estavam enxergando. E esses erros, quando questionado, para vocês é muito positivo, que evita problemas futuros para vocês mesmos. Então, isso é muito bem-vindo. E eu não tinha essa visão também. Eu pensava, vou incomodar o pregoeiro de novo, ele não gosta. Não, ela falou assim que para ela lá é muito positivo esse questionamento, porque às vezes vai mostrar falhas que eles não estavam enxergando. É o mesmo posicionamento que eu tenho. Inclusive, falei sobre isso na live que eu tive com o Silvano, né? E, aliás, tem objetos mais complexos, o primeiro edital que a gente lança esperando assim, me ajudem, onde é que está o erro? Me mostre o erro aí, porque quem conhece o mercado é o fornecedor, quem conhece o produto é o fornecedor. Principalmente esses produtos mais complexos de informática, de TI, soluções de TI. Então, telefonia é uma licitação muito complexa, né? VC1, VC2, VC3. Então, o primeiro edital desses editais, normalmente, o primeiro edital lançado desses produtos, normalmente eles são retificados. Porque a gente divulga esperando realmente uma resposta e uma colaboração dos licitantes. Então, e outra coisa,
não tem que ter medo de retaliação. Eu sinto que, às vezes, as pessoas não entram com impugnação, não entram com recurso, com pedido de esclarecimento, porque acham que vão ser retaliados, o pregoeiro vai ficar com raiva. Não tem nada disso. E ainda que fique, se você fizer seu trabalho certinho, ele não vai ter o que fazer contra você. Se ele ficar, ele é um babaca, né? Ele tá prejudicando a ele mesmo, porque ele vai ter mais trabalho lá na frente, tendo que decidir recursos e tal. Ô Adriano, eu acho que é isso. A gente já se estendeu aí por mais de 1 hora. Eu até anotei aqui, porque era para ter falado no início da live. Se eu não me engano, você é a 7ª ou 8ª iniciação minha no Facebook. Durante essa trajetória, foi passando YouTube, diversos aí. YouTube. Nunca fez no YouTube, né? Essa live, provavelmente eu vou disponibilizar para você, se você, acho que vai colocar lá no seu YouTube também, e será a primeira de muitas, né? Sim, eu tava esperando, acho que só esse start, esse batizado, porque eu tô colocando meus conteúdos mais no Instagram, mas a gente tem umas limitações no Instagram, principalmente eu, que sou quase um analfabete, né? Não lido bem muito com a tecnologia. O YouTube dá mais possibilidades pra gente. Então, estava esperando estrear e, assim, me sinto muito honrado, porque você é um profissional muito bacana. Eu acho muito bom o trabalho que você faz e desejo todo sucesso para você e me coloco desde já à disposição para a gente trocar ideias aí e trocar conhecimento e ajudar esse povo. Ô Adriano, você tá na capital aí? Macapá. Um dos melhores não, nós tivemos diversos alunos muito bons, mas eu tenho um aluno que foi um dos primeiros dos nossos cursos, que é o Anderson. Ele é aí da tua terra, precisava conhecer. Ele participa. O norte tem uns, eu não sei o que acontece, mas no norte do Brasil e nordeste os pregões são milionários, né? A gente participa de muitos pregões aí, principalmente em parceria com a doutora Priscila, e pregões de 10, 15, 20, 30 milhões, coisa que a gente não vê muito aqui no sul. Parece que aqui é mais fracionado o negócio, né? E precisava ele encontrar com vocês certeza. Aí. Ele é consultor? Ele atua com consultoria da casa dele, ele faz, mas assim, esse dia me mandou mensagem, já tinha ficado aí 2, 3 meses sem atuar, participei do pregão e rematei 6 milhões. Então, assim, o cara que entende do processo e do formato, ele entra com tiro certo, ele não fica patinando. Então, o Anderson tem resultado muito positivo aí. Volta e meia, ele tem a parceria com a doutora Priscila, que era pregoeira e abandonou essa área pública para atender a parte de fornecedor. Eu e a doutora Priscila, para você entender, nós começamos um trabalho legal de curso presencial. Tanto que o último eu fui em Belém. No Pará, né? No Pará, né? Foi aqui no Pará, né? E daí, infelizmente, com a pandemia, nós tivemos que dar uma segurada. Mas o contato presencial, não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Verdade, quando você vai. Bom. E o último curso no Pará foi legal, que nós colocamos, tinha acabado de mudar o decreto, e nós colocamos eu não lembro exatamente o nome dela, participar de um pregão, que ela nunca tinha participado no modo aberto, e também com o robô da Lance Fácil, e ela ganhou o primeiro pregão dela, que ela nunca nem tinha participado no modo aberto, e no robô que configuramos na hora, a gente faz uma transmissão ao vivo através do Zoom com o Silvano faz toda essa apresentação, configuração, e arrematamos também. E o pessoal parece show, pula, esperneia, grita, porque é coisa fora do comum. Antigamente esses cursos de licitação era a pessoa engravatado, só falando e o pessoal dormindo, né? Dormindo lá. Hoje nós fazemos um negócio totalmente diferente, né? E não vejo a hora disso aí voltar. Mas assim, voltando aqui à live, eu agradeço muito a tua participação. Acredito que não será a primeira live nossa. Eu gosto muito do YouTube, porque o Instagram parece que é muito rápido as coisas. No YouTube a gente consegue falar mais detalhado, mostrar como se faz, ensinar melhor. Tanto que a minha audiência mesmo é no YouTube. O pessoal vem através de mim pelo YouTube. E são poucos que vêm através de Facebook, tá praticamente quase morto o Facebook, né? Através do Instagram. Eu não dava muita importância, nós começamos até um trabalho no Instagram, mas eu também não sou muito fã, não. Gosto do YouTube mesmo. E desde já agradeço a participação.
E quer finalizar a sua parte aí? Chega por hoje. Chega, porque senão essa live Não, aqui... eu também agradeço, só agradecer, acho que foi muito bacana. Mais uma vez, me colocar à disposição. Vou dar uma sugestão aqui para a próxima live, se você Opa! para a gente falar um pouquinho sobre ata de registro de preço, pregão SRP. Adriano, é um assunto muito importante, é outra tecla que eu bato muito com uma raiva, falar a verdade. Por quê? Porque você vai lá, eu falo por vivência, tá? Eu só com o estado de Pernambuco, eu devo ter, da época que eu atuava, mais de 15 milhões de atas assinado. Aí você fala assim, quanto pediu disso aí? 2 milhões. Então assim, vamos falar 10%. Então eu acho uma sacanagem que fazem com o fornecedor. Por quê? Quando é ata de registro, são grandes quantidades, valores maiores. Então o que acontece? Você abaixa mais o seu valor pensando no volume. Economia de escala, né? Aí depois vai lá e pede 5, 10%. Isso quebra as pernas. Aí você fala assim, mas você sabia. Então eu acho que tinha que ter alguma coisa na lei falando assim, tá bom, nós vamos fazer uma ata, um registro, só que a gente garante no mínimo 30%, 40%. Porque tem ata que nem pede. Que nem pede. Não tem nenhuma lei, mas assim, a maioria dos órgãos sérios, né, colocam lá no edital, lá no termo de referência, olha... Não, peraí. Deixa para a próxima live. Senão Beleza, nós vamos falar tudo aqui. Fechado. Adriano, Combinado, um então, abraço, irmão. Um abraço, bom demais. Até a próxima live. Pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações. Ficou com dúvida? Deixe nos comentários logo abaixo. Eu vou deixar logo abaixo aqui dessa live, você me passa o seu canal. Pessoal, o Adriano está criando o canal agora, preciso da ajuda de vocês para crescer aí. Então manda o canal e eu vou colocar logo abaixo do vídeo. Ok, Adriano? Um abraço, até a próxima live. Abraço, obrigado, abração, tchau, tchau.